Olá, tudo bem? Eu quero hoje para você resumir esse livro aqui, ó. O Teu Povo Será o Meu Povo, do Don Finto. É um livro que veio para o Brasil em 2010, cerca de 200 páginas. E esse autor, Don Finto, ele é um pastor relativamente famoso quando se trata no assunto Israel. Então, a igreja Israel, qual a relação, Jesus e Israel, tem algum vínculo hoje ainda ou não? O fato de que Jesus era judeu, nós somos cristãos, tem algum vínculo aí? Esse autor, talvez ele é famoso também por ter sido o pastor que casou o Michael Smith e a sua esposa Debbie. E eu me interessei mais pelo assunto agora, né, porque teve a guerra em outubro de 2023 entre Israel e Hamas. E por esse tema Israel sempre ser presente na igreja, mas eu ainda não ter um conhecimento, eu pensei, tive a oportunidade desse livro, então fui dar uma olhada. Né? Hoje em dia tem muitos líderes cristãos assim que nunca falam do assunto e tem outros que exageram no assunto, na minha opinião. Falam tanto de Israel e dos judeus que quase que parece que Jesus fica num segundo plano. Então, é uma forma de tentar chegar num equilíbrio saudável, né? Mas então, o que fala esse livro, né? Então, primeiro o Don Finto vai contar um pouco a história dele, como ele foi um pastor que por muitos anos também não tinha interesse zero na temática Israel e judeus messiânicos e toda essa questão, e que a partir do estudo bíblico sobre Lucas 21, ele começou a mostrar mais, né, se interessar profundamente sobre o assunto e a entender que Israel é uma peça importantíssima no quebra-cabeça de Deus do fim dos tempos. Né? Então ele cita no livro desenvolvimento histórico, como os judeus, né, nos últimos 2000 anos mantiveram unidos na sua cultura, na sua fé, mesmo sem ter um país, como eles foram importantes no desenvolvimento das sociedades, né? Muitos vencedores de prêmios Nobel eram judeus, e mostra toda a história da criação do Estado de Israel, como tudo só pôde acontecer através do milagre de Deus. Né? E sempre citando profecias do Antigo, principalmente do Antigo Testamento, algumas do Novo também, que acabam se cumprindo na visão dele com a criação do Estado de Israel. Mas aí ele entra num ponto que eu acho um pouco mais polêmico. Ele diz que as profecias para Israel, na Bíblia, elas não podem ser apropriadas pela igreja. Então, sempre que a Bíblia diz algo para Israel, é só para Israel, e nós não podemos aplicar elas hoje em dia a nós como cristãos. Né? Nesse ponto eu já discordo dele no livro, mas ele diz que a igreja gentílica, né, dos que não são judeus de sangue, de nascimento, não podem ser apropriadas promessas de Israel. Aí eu já acho que, né, eu acho que podem sim, muitas coisas. A igreja cumpre o Israel de Deus, como Paulo escreve em Gálatas 3, que filho de Abraão é todo aquele que crê como Abraão creu e não só aquele que tem o sangue que Abraão tinha. Embora, por outro lado, também é interessante esse livro mostrar o ponto de vista de alguém que é bem pró-Israel, e ele fundamenta com vários textos bíblicos por que ele crê da maneira que ele crê. Então é interessante para levantar essa discussão até que ponto a igreja deve honrar as suas raízes judaicas, o fato de todos os apóstolos serem judeus de nascimento, né? E Jesus mesmo ter sido um judeu, né? Já nasceu numa família de judeus. E até que ponto um judeu que se converte hoje em dia, ele deve viver como um judeu messiânico, ou ele deve viver como um cristão que não se entende mais como judeu. Então essa questão de identidade, cultura, né, é um livro, então eu diria que é interessante para entrar nesse debate, para gerar, né, discussões a respeito do assunto. Fica aqui a minha recomendação. Obrigado por seu tempo, Deus te abençoe. Se você tiver alguma opinião sobre o assunto, também fique à vontade para deixar nos comentários. Até uma próxima.